Eu sinto a presença de Deus. Impressionante. A paz do Senhor, igreja. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Não é do homem. Não. Não é do médico. Não é o dinheiro. É o Senhor Jesus. Repita comigo: o meu socorro vem do Senhor. O sol não me molestará. Praga nenhuma chegará à minha casa. Porque o Senhor é o meu socorro. Muitos confiam em cavalos, outros em carros, mas nós confiamos no Senhor. Glorifique o Senhor, irmãos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olhe para mim. Tem muita gente em dificuldade no mundo hoje. E não tem para onde olhar. Sem esperança. Uma vez eu estava no hospital com meu avô. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. E eu estava orando de madrugada, meu avô na maca, e eu falando: Senhor, ajuda meu avô. Socorre ele. Já tinha mais de 30 dias que eu estava dentro do hospital, sozinho com ele. E eu orando de madrugada, eu escutei uma voz assim: aleluia. Porque era um quarto e tinha outras pessoas lá. E eu escutava bem fraquinho: aleluia. Aí eu levantei, um velhinho de mais de 90 anos. Eu cheguei para ele, ele olhou para mim assim. Ele falou assim comigo: será que Deus vai me perdoar? E eu olhei para ele, eu comecei a chorar. E Deus falou no meu coração assim: fala para ele que eu já perdoei. Mas igual aquele homem, quantas outras pessoas morrem no hospital sem ter ninguém para dar uma palavra? E nós estamos aqui hoje, e a palavra que vem é: nós temos um Deus que nos socorre, que nós podemos olhar para Ele em qualquer situação, em qualquer momento. Não importa o que nós passamos, não importa aonde nós estamos, não importa em que situação a gente está, nós ainda temos esperança, porque nós cremos em Jesus Cristo. Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder, Ele é Senhor no céu e na terra, e nós temos a oportunidade de adorar Ele aqui. Você pode adorar Ele aí, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e dizer o quanto você é grato por ter a oportunidade de dizer que você faz parte dEle. Eu te dou graças, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por estar na tua casa. Obrigado por fazer, Senhor, se presente aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Eu te dou graça. Nós estamos aqui porque o motivo é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado. Amém, Jesus. Não esqueça,
Essa palavra não foi combinada. O seu socorro vem do Senhor. Não esqueça dessa frase durante o culto. O seu socorro vem do Senhor. E Deus vai te revelar muita coisa. Vamos ler Mateus, capítulo 14, versículo 22. Antes que eu comece a pregar, eu vou falar umas coisas aqui. Estou feliz por cada irmão que está aqui hoje. Muitas pessoas não valorizam o culto do meio da semana. Eles acham que o culto do domingo é o melhor culto. Enquanto você procura, eu vou falar isso. Mas eu queria te dizer que o melhor culto é o próximo. Então, aqueles que não vêm durante a semana, está perdendo, porque o melhor culto é o próximo. Não tem o culto do domingo, não é melhor do que o de terça. O melhor culto é o próximo culto. Eu costumo dizer que no domingo, Deus me alegra e eu me alegro nele. E na terça, que a gente lê terça, Ele me alimenta e me corrige e me coloca no lugar. Ontem nós tivemos uma palavra que a palavra de ontem, o impacto dela, o impacto da palavra de ontem no estudo foi tão grande que eu tive 2 sonhos numa noite só. Um para revelação e outro para força. O impacto daquela mensagem. Aí eu fiquei me perguntando hoje, e se eu não tivesse ido naquele culto ontem, eu ia perder as 2 experiências dessa noite, que foi para mim tremenda. Então as pessoas não valorizam. E eu quero celebrar a vida de cada um que está aqui. É importante você estar aqui, porque o próximo culto é esse de agora. A próxima palavra é agora. Deus vai te dar a próxima palavra agora. Aí depois que acabar aqui, o próximo vai ser o domingo. Então eu quero celebrar isso. Está escrito assim: não se esqueça, o socorro vem do Senhor. Não se esqueça disso. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia ele a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar. Repita comigo: no meio do mar. Açoitado pelas ondas. Repita comigo: açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Repita comigo: porque o vento era contrário. Podeis assentar. O Douglas disse que hoje o culto era de ensino, e aí a gente vai fazer uma pregação. Mas eu confesso que essa mensagem, ela dá os dois, ela se encaixa no todo. Nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos alegrar no Senhor e alimentar dele e aprender muitas coisas. O título dessa mensagem é Mudando de Nível. Deus quer mudar a gente de nível. Deus quer levar a gente para outra dimensão. Quantas pessoas já ouviram isso aqui na igreja? Eu acho que se a gente pegar as mensagens que Deus tem falado no altar da igreja Bethesda, todos os títulos vai ser o mesmo. Mudando de nível. Porque todas as vezes, praticamente, que eu estou ministrando uma palavra, que eu estou estudando uma palavra, ou ministrando, vem esse título na minha mente. Mudando de nível. Sempre. E o Senhor quer nos levar de nível, mas como que Deus, Ele leva a gente de nível? Como que é isso? Como que Deus faz? Nesse texto aqui,
a gente vê que Jesus ele dá uma ordem aos discípulos para ir para outra banda do rio, para atravessar. Mas o que acontece é que a ordem do Senhor, às vezes, é difícil cumpri-la. O Senhor te dá uma ordem, aí você assenta naquilo que é assim, não, se Deus mandou, então vai acontecer. E isso é uma coisa boa, não é ruim. Só que não é só isso que você tem que pensar. O que você tem que pensar é que quando Deus dá uma ordem, o inferno dá outra ordem. O inimigo da nossa alma se chama Satanás, é o diabo. Ele e uma terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. O que acontece? Deus te dá uma ordem para você ir. Satanás faz uma reunião e fala assim: tem uma ordem para nós impedir. Existe uma reunião no inferno para impedir a ordem de Jesus. Se você não sabia, você fica sabendo. Quando Jesus dá uma ordem, você está resguardado pela unção e a proteção dele. Mas você não está livre das adversidades do caminho. O seu socorro vem da onde? Não esquece disso. O que você precisa entender é que quando Deus dá uma ordem, quando Jesus nos dá uma ordem, quando o Espírito de Deus nos dá uma ordem, igreja, Deus quer nos levar a outro nível. Então, Deus está cobrando de nós maturidade nas ordens dele. Deus te deu uma ordem para orar e para jejuar. Deus te deu uma ordem para fazer algo. De cara, a primeira coisa que você tem que pensar: qual vai ser o plano do inimigo para tentar me impedir? E aí você precisa entender, criar essa maturidade na sua cabeça, para você aprender a cumprir a ordem do Senhor com excelência, e nada te impedir no meio do caminho. Se eu pedir aqui para levantar a mão, quantas pessoas já largou coisas no meio do caminho? Quantas pessoas aqui já parou em algum lugar e deixou de fazer algo? Eu vou levantar a mão porque eu já fiz isso. Eu já larguei a mão de uma coisa, eu já larguei algo no meio do caminho. E Deus está querendo que nós tenhamos maturidade em cima das ordenanças dele, para saber que no meio do caminho, bem no meio do caminho, vai vir um vento contrário, vai vir as ondas, vai vir um açoite. E aí, se você parar para pensar, em cima dessa ordem, Jesus estava orando e jejuando. Logo em seguida, depois da ordem, Jesus estava orando e jejuando. E mesmo assim a adversidade veio. Gente, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele deu uma ordem e foi orar. A adversidade veio do mesmo jeito. E por que você está achando que na sua vida é diferente? Por que você acha que você, só por estar debaixo da ordem do Senhor, você está livre das dificuldades e das coisas? Para pensar. O que você precisa ter no seu coração é: o meu socorro vem do Senhor. Eu vou passar por isso e vou cumprir com a ordenança do Senhor. Eu vou passar por essa situação e vou cumprir com o meu chamado. Eu vou passar por essa situação e vou cumprir com a ordem do Senhor. Essa adversidade não vai
me parar. Você tem coragem de pensar um pouco comigo? Repita comigo assim: a adversidade vai vir. Eu vou me lembrar dela na hora. Repita mesmo, irmão, com força. Porque se você repetir, você vai gravar, vai criar uma memória muscular no seu cérebro. Eu vou me lembrar da adversidade. Você precisa se lembrar. A dificuldade para cumprir as coisas de Deus é tremenda. Em cima dessa palavra, eu queria separar. Vocês viram que eu pedi para repetir algumas coisas separadas, por isso que eu falei que vai entrar um pouco no ensino também. Pode ser que seja um ensino. Olha para você ver que interessante. O barco já estava no meio do mar, bem no meio. Talvez você está no meio do caminho. Talvez você conseguiu dar o start, você conseguiu começar, mas no meio do caminho o vento vem. No meio do caminho acontece alguma coisa. No meio do caminho começou os problemas. Às vezes você monta uma empresa, no meio do caminho acontece algo. Às vezes você começa um processo de pedir perdão para alguém, no meio do caminho acontece algo. Talvez você passa por qualquer situação, ou você está fazendo qualquer coisa no meio do caminho. Por que no meio do caminho? Tem um espírito que é mestre em parar os outros no meio do caminho. Ele é selecionado para parar no meio do caminho. E ele tem nome. Ele chama Príncipe da Pérsia, o nome dele. Abra a Bíblia comigo aí, vamos começar no estudo. Daniel, capítulo 10, 11 e 14. Vamos ler esses versículos. Eu quero te mostrar que ninguém está livre desse espírito. Eu quero te mostrar que ele é mestre em parar no meio do caminho, ele cerca no meio do caminho. É por isso que eu falo, tem um plano do diabo, Daniel 10, tem um plano do diabo, tem um plano do inimigo para nos parar no meio do caminho. É tremendo isso. Daniel 10, 11. E me disse, Daniel, isso é o anjo falando para Daniel: homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. E levante-se sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Daniel disse, e falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa de tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Um demônio, príncipe da Pérsia, junto com os reis, ou seja, tinha mais com ele, especialista em parar as coisas no meio do caminho. Detalhe, irmãos, você parou aqui um anjo, presta bem atenção, que tinha uma ordem do próprio Deus, Douglas. Uma ordem dada pelo Criador do céu e da terra.
Não era suposto acontecer nada. Era suposto o anjo descer. Dedé, era suposto ele descer e vir direto, porque ele estava debaixo da ordenança de Deus. Mas ele foi barrado por mais de um, era reis, era plural. Deixa eu te dizer uma coisa, que maturidade. Você está achando que você não vai ser barrado? Você achou mesmo que era só aceitar Jesus? Você está achando mesmo que é só vir na igreja, está bonito? Não é não. Tem uma reunião, tem uma especiaria. Cada demônio atua em cada área. E eles são fortes. E eles são tão fortes que tem que ter um outro mais forte para vir soltar. Por que isso? Por que essas coisas acontecem? Já pararam para pensar? Por que precisa desse mover todo? Bastava uma palavra, Douglas. Nosso Deus, ele é tremendo, ele é poderoso. Uma palavra de Deus destrói qualquer coisa. Por que Deus permite essas coisas acontecer? Pensa, seja curioso na oração, pergunta a Deus por que essas coisas têm que acontecer. Sabe o que ele falou para mim? Sabe o que Deus respondeu para mim? No meu coração, na minha alma. É aí que eu te levo para outro nível. É aí que eu te levo para outro nível na minha presença. É diante dessas coisas. Entenda comigo, quando Daniel começa o ministério, ele assenta no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Começou ali, né? Beleza. Pelo menos até onde a história da gente sabe. Mas se você observar, depois passa um tempo, Daniel se destaca com inteligência. Eu sinto Deus falando no meu coração. Daniel começa a sonhar sonhos revelativos, reveladores. Revela o sonho de Nabucodonosor. Porém, quando Daniel, ele revela o sonho, ele estava diante de um decreto de morte. Porque se Daniel não revelasse, o rei ia matar todo mundo. Deus vai lá e dá a primeira experiência. O que acontece com isso? Daniel vai para outro nível. Eu vou encurtar para ser rápido, mas Daniel vem tendo experiências até chegar ao ponto de Daniel conversar com os anjos. Passo a passo de Daniel, ele vai criando experiência e vai subindo de nível diante de dificuldades até falar com os anjos. Quando Daniel caiu na cova do leão, irmão, isso ali já era fichinho, Daniel já estava pronto para qualquer coisa. Porque ele já tinha experiência. Ele já estava num processo de subindo de nível, de saindo de estação e mudando as coisas na alma, na vida dele, no espírito dele. E o que aconteceu? Não teve dificuldade que ele não venceu. O socorro dele vinha de onde, irmãos? O socorro vinha do Senhor. Deus vai te levar para outro nível. Mas você precisa ter maturidade para não largar as coisas no meio do caminho. Para entender que o propósito dele é assim. Ele tem poder para ordenar e acontecer. Mas Ele quer que passamos por dificuldade. Ele quer que as ondas nos açoite. Ele quer que o vento do mar sopre ao contrário. Ele quer. Para nos levar em outro lugar é necessário. E muitas vezes a gente não tem maturidade. Eu estou falando de mim, eu já errei nisso, eu me arrependi diante dessa palavra. Nós largamos porque nós não temos maturidade de saber que é só um processo. Aquilo ali é só uma escada para outro nível. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, que é como que eu vou chegar no céu. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, muitos chegam no céu assim, irmão, ó. Quando chega na porta, ele só faz assim e cai para o lado de dentro. Tão cansado que ele está. Outro chega mais ou menos,
com o Espírito Santo pegando ele assim, carregando. O outro chega com os anjos carregando. E a pergunta que eu te faço, como que você quer entrar? Faz essa pergunta para mim. Eu quero chegar assim aqui, ó. Peito estufado. Quero. E quando Jesus olhar para mim, eu quero falar com ele assim: o Senhor me ajudou até aqui. E ele levantar e falar: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Eu quero chegar firme, mas para chegar firme, o que o Senhor colocou no meu coração é: você tem que aguentar o tranco. Muitas pessoas falam assim: por que as coisas que aconteciam na época dos discípulos não acontecem hoje? Acontece, mas por que não acontece com a mesma frequência ou não sei o quê? Aí eu falo com muitos assim, uma das respostas, porque tem várias. Eu falo assim: mas você aguentaria o que eles aguentaram? Porque nós desistimos na primeira, irmão. Deus falou comigo um dia assim: você vai aguentar, você vai cair na primeira ou você vai resistir? A primeira prova. Porque eu caía muito fácil. Muitas vezes o diabo nos espera no meio do caminho. Nós largamos coisas, irmão, no meio do caminho. Para muitos isso é normal, mas Jesus nos alertou sobre isso. Jesus falou assim, olha, em Lucas, abre aí comigo, 9:62. Jesus nos alertou com esse negócio de ficar largando as coisas no meio do caminho. Lucas 9:62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha aí. Olha aí porque que ele quer parar você no meio do caminho. Deixa eu te falar, o diabo, ele conhece a Bíblia. E uma das coisas que ele usa para nos acusar é a Bíblia. Quando ele chega perto de Deus, a palavra pastor, eu fui até exemplo lá, irmãos, ontem. O diabo, ele chega e fala assim, olha, ele fez isso. E está escrito lá em Lucas 9:62, que quem largar não é apto para entrar. Quem olhar para trás não é apto a entrar no reino. Ele não só olhou para trás, mas como largou. É uma acusação forte, Douglas. Com argumento. Argumento na palavra de Deus. Então, irmãos, ele tem uma estratégia montada. Parar você no meio do caminho e usar a Bíblia para te acusar. Mas eu estou denunciando ele aqui. E o Senhor está te alertando aqui nessa noite. Você tem a oportunidade de se arrepender por todas as coisas que você pegou e largou. Tudo. Deus vai fazer novo hoje. Essa maldição sobre nós aqui não cai mais. Nós vamos denunciar e arrepender. Mas é necessário você ter maturidade. Porque outras oportunidades virão. E você vai ter que defender essa mensagem de hoje. Você vai ter que defender esse alerta que Jesus está nos dando aqui hoje. Quero falar dos açoites.
Os açoites é interessante, irmão. Os açoites, quando é pelas ondas, tá bom. O ruim é quando é de alguém que a gente ama. O ruim do açoite é quando é de alguém próximo. O ruim do açoite é quando é alguém da mesma fé. Aí que é ruim, dói mais. Os açoites da vida, irmão, afastaram muitos da casa do Senhor. Muitos que não tiveram maturidade para entender essa palavra não foi revelada para eles ainda. Para eles saber que aquele açoite ali era uma escada para ele ir para outro nível. Quem está entendendo a oportunidade que Deus está dando aqui hoje? A oportunidade de saber que você vai ser açoitado e você tem que ir para outro nível e não largar. Entenda uma coisa, os açoites, ele prejudica tanto o açoitado como quem está açoitando. É prejudicial para todo mundo, inclusive para o reino. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40. A Bíblia vai dizer que tinha uns homens sendo açoitados aí. Eu falei que nós ia cair para o lado do estudo, que dá para nós ir. Eu falei. E eu amo essa igreja que tem um poder aqui. Dá vontade de sair pulando. É muito bom essa igreja. Em Atos capítulo 5, versículo 40, a Bíblia diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram, que igreja? Mandaram o que, igreja? Fala aí, igreja, vai. Mandaram o quê? Impedir os açoites, mais uma vez, tentando impedir a obra de Deus. Vocês pararam para pensar? Olha para você ver, os açoites, mais uma vez, agora dessa vez não é das ondas. São os que supostamente era para ser da mesma fé. E determinados, irmão. Com argumento. E com autoridade. Humilhando o servo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles saíram dali, eles saíram felizes e dignos, se sentindo dignos de sofrer em nome de Jesus. Lá atrás, quando as ondas açoitaram eles estavam com medo. Lá na frente, eles já se sentiam felizes por serem dignos. O nível de lá para cá mudou tudo. Quem está entendendo? O nível de uma situação para outra, o nível mudou. Eu quero que você entenda que nós precisamos orar isso. Nós precisamos entender essas coisas. Porque se essas coisas estão aqui, se está sendo pregado, é porque Deus quer nos dar. Deus quer nos dar, Deus quer nos fazer mais fortes, mais preparados para enfrentar as dificuldades. Porque a obra dele não é fácil. E as coisas só estão piorando. E não vai melhorar. Para nós vai, mas para o mundo não. Nós temos uma palavra de esperança, o mundo não. Entenda, maturidade. Preste bem atenção.
O John de 2025 não pode ser o mesmo, não é suposto ser o mesmo em 2030. Tem que ser diferente. Tem que ter mais poder. Tem que ter mais convicção. Tem que ter mais certeza. Tem que ter mais conhecimento. A faculdade de Jesus é oração, leitura, jejum, adoração, mas é também experiência com Ele. Isso nos forma como cristãos, isso nos forma, isso nos dá caráter de cristão, força para não desistir. E eu tenho uma triste notícia para te dar. A prova de antes que você venceu é menor do que a que vai vir. Não para. A prova que vai vir é sempre maior do que a que você passou. Acostume-se com isso. Nesse mundo, ossos ainda vão se quebrar. Mas o nosso socorro vem de onde, igreja? Quem vai nos fazer continuar? Quem vai nos dar força? Quem vai nos dar discernimento? É o Senhor. Hoje é um dia especial. Deus, se você entender essa palavra, nós vamos para outro nível. E você vai ser provado por esses dias. Você vai ser provado. É assim que acontece. O que Pedro falou com toda a maturidade? Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Para ele, a maturidade que ele criou, observa bem uma coisa, ele está falando ali para as mesmas pessoas que crucificaram Jesus. Dias atrás, ele correu, foi ou não foi? Ele negou 3 vezes, foi ou não foi? Eu tô mentindo aqui, igreja? O que Pedro fez quando Jesus estava sendo crucificado? Ele nem negou para o sacerdote, não. Para os fariseus, não. Para os mestres da lei, não. Ele negou para o povo na rua. Aqui, em Atos, ele está falando para os mesmos que crucificaram o Senhor, na cara deles. Não vou te obedecer, vou obedecer ao Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A mesma pessoa com outra maturidade, em outro nível. Curiosidade, essa palavra Deus me deu quando eu estava curioso. Eu sou meio curioso, eu estou assim, Senhor, como é que esse negócio funciona? Só que é tão simples, irmão, que quando Deus revela, você fala assim, por que eu não pensei nisso antes? É desse jeito. É simples. Mas é incrível porque você passa por situações e muitos pensam e até tiram a própria vida. Mas era só ter uma mensagem como essa, numa quarta-feira dessa, que muitos não gostam de vir, para saber que essa mensagem pode salvar a vida de alguém. Alguém que está depressivo, alguém que está achando que vai acabar tudo, alguém que está achando que não vai conseguir. Se ela parar para pensar e orar e pedir a revelação, o Espírito Santo vai falar com ela assim, é só um processo, é só mais um passo para cima. É só o processo, irmão, para outro nível, para uma temporada de vitória, de verdade, para uma temporada de poder na mão do Senhor.
Quem concorda com essa palavra? Então agradece o Senhor, porque tem muita gente aí que não tem uma palavra como essa, Douglas. Que não tem para onde olhar, que está perdido, sem esperança. E nós, como o Nicolas pregou no domingo, em vez de ser a luz para esse povo, nós deixamos os nossos nos açoitar e nos parar com açoites. Porque a palavra do Nicolas foi de amor uns com os outros. E ele começou a mensagem pregando sobre como o povo lá fora nos olha. Eu presto atenção no culto. Tem que prestar, porque Deus fala aqui na igreja Bethesda. Irmão, tem igreja por aí que não prega não, irmão. Nós temos palavra, nós temos poder, nós temos palavra de transformação de vida. E o que ele disse? As pessoas têm que olhar para nós e se sentir amadas. E nós sermos o apoio ali para trazê-las. Mas nós não conseguimos nem sequer passar por um problema. No primeiro nós já larga no meio do caminho. Nós não conseguimos olhar para frente, entender com maturidade as provações que vêm do Senhor para nos aperfeiçoar, para nos ajudar a ser mais fortes, para nos dar poder para realmente resgatar as almas. Irmãos, Paulo falou sobre isso. Em Coríntios, 2 Coríntios 11, 25, se você quiser abrir, para nós voltar para o estudo. Paulo, quando ele envia essa carta aos Coríntios, ele quer dar essa palavra que nós estamos falando aqui. Eu vejo o sentimento de Paulo nessa mensagem. Ele fala das dificuldades que ele passou no meio do caminho. Ele fala de muitas coisas, eu acredito que ele não coloca tudo, mas ele fala de muitas coisas que aconteceu. E ele diz assim, 11, 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, olha aí, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Dá vontade de chorar. Porque a gente desiste da primeira. Eu já desisti da primeira. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu voltei, que eu larguei, Senhor. Ora aí, igreja. Pede perdão aí, porque você tem que arrepender. Porque nós largamos a obra do Senhor por pouco. E teve muitos que não largaram e sofreram. E esse evangelho que fica por aí falando que recebe é mentira. Jesus está nos chamando aqui para poder
Para poder, você quer poder, então aguenta o sofrimento. Você quer poder, então suporta a dor, suporta o açoite. Eu falo, irmãos, eu me emocionei com essa palavra. E eu tive que me arrepender, Douglas. Eu já fui essa pessoa. Mas eu louvo a Deus que Ele tem me libertado nesse lugar. E tem me levantado de uma forma tremenda. Entenda de uma vez por todas. Satanás quer te deixar nu. Quer te açoitar. Te levar para o abismo. Quer te roubar tudo que você tem. Te parar, te impedir de realizar a vontade de Deus. E você não tem a oportunidade de voltar mais. Porque se você olhar para trás, todo mundo já sabe. Mas a palavra, eu louvo a Deus. Porque a palavra de abertura, qual que foi? De onde vem seu socorro? Eu louvo a Deus por Deus ter dado essa palavra aqui no início. Porque você tem que sair daqui se lembrando que as provações vão vir, mas o socorro vem dele. E é só para te aperfeiçoar. Quando ele não vem, a dificuldade, o mar, os açoites do ser humano, sabe o que o diabo faz? Ele envia alguém. Lá no espiritual. Lá quando você está dormindo, aí o demônio pega no seu pescoço, você dormindo. Quem já teve essa experiência aqui? O Douglas, eu sei. Todo mundo, né? Ele vem ou não vem, gente? Ele vem. A mulher fica olhando. Senhor, me dá uma esposa que não faça isso comigo. Que me ajuda na hora, pelo menos me acorda. É experiência. Nós precisamos. Mas o que acontece? Em Coríntios 2, 2 Coríntios quer dizer 12 e 7. Eu já estou caminhando para o final. A Bíblia vai dizer assim, 2 Coríntios 12, 7. E para que... 12, 7. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. O cara, presta atenção aqui o nível, presta atenção o nível. O nível dele era tão alto, que tem duas mensagens dentro desse texto. A primeira é que ele era num nível tão superior, que a qualquer momento ele podia se exaltar. De tanta excelência ele podia se exaltar. E aí ele fala assim, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me exaltasse, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Ou seja, quanto maior o nível, maior o açoite. O nível de excelência não impede que você seja esbofeteado. Não impede. Quando eu olho para essa palavra, eu entendo que isso, o investimento de Satanás e a dificuldade nossa com as coisas de Deus só vai parar na eternidade. Porque eu vejo aqui um cara que atingiu uma excelência. Eu vejo aqui um cara que não era comum. Paulo não era comum. Ele não era, definitivamente ele não era comum. Ele não era. Ele fazia com excelência. E mesmo assim, ele tomou do próprio Satanás.
Ele atingiu tanta excelência, irmãos, que ele já não importava mais com cadeia, com naufrágios, com picada de cobra. Paulo não importava com nada. Já estava pronto. Aí o que acontece? O diabo fala assim: eu já enviei açoite, não adiantou. Eu enviei prisão, não adiantou. Eu enviei os da religião dele, não adiantou. Agora eu mesmo vou. E vou bater nele. E bateu, ele falou que ele foi esbofeteado. E Satanás batia nele. Eu vou encerrar, vem. Pode vir. Eu vou encerrar. Pode vir. Eu quero encerrar essa mensagem ministrando sobre a sua vida. O que eu quero ministrar aqui... Tá bom. Se eu fosse você, eu vinha preparado. Deixa Deus te usar. Presta atenção numa coisa. Em Mateus, na dificuldade das ondas, ele veio andando sobre as águas. Andando. Sabe o que eu entendo com isso? Não importa aonde você estiver, Ele vai ir até você. Não importa a dificuldade, permaneça firme e fiel, Ele vai até você. Entenda isso. Quando os discípulos estavam ali desesperados, irmãos, para uma onda açoitar um barco, a tempestade tem que ser grande. A tempestade tem que ser daquelas que as pessoas olham e falam: vamos afundar. E o desespero tomando conta. E de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Feche os olhos. No livro de Daniel, ele mandou Miguel. Feche os olhos. Lembra aí da dificuldade? Lembra aí do que você largou para trás? Pede perdão, se arrepende, porque o que Deus vai nos entregar aqui é necessário de estarmos limpos. Começa a pedir perdão aí. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vindo. Todas suas águas. Se precisar de vir andando sobre as águas, Ele vem. Se precisar enviar um anjo, Ele manda, Ele envia o anjo dele. Volte para o mar, e é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te... Olha aí, irmão, olha aí. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Tem certeza que alguma coisa no seu coração tem aí para você falar com Ele? Deus vai te honrar. Tem alguma coisa aí no coração para você falar para Ele nessa noite? Tem uma oração aí para Ele? Ele está perguntando para você. Tem uma oração aí para Ele responder? Tem algo aí só seu para você entregar para Ele?
forças, desanimado. Entrega os açoites. Entrega o vento contrário. Entrega aí, igreja, na mão dele. Deus conhece tua estrutura. Chegou o dia do alívio. Entrega sabe aí, o que está fazendo. Ele veio andando mesmo sobre que as seja águas. difícil, não pare, Ele está vendo. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas. Espírito Santo, socorre o teu povo, Jesus. Traz, Jesus, o que o Senhor tem para trazer. Quem mandou você parar? É dia de pegar o arado, é dia de pegar o arado. No lugar da tua vergonha, Deus vai. É o dia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Paulo estava sendo esbofeteado pelo espinho e o Senhor disse para ele: Paulo, ei, presta atenção, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quem mandou você? Clama pela graça aí, irmão. Clama aí pela graça de Deus. Quem mandou largar a rede? É ela que nos põe de pé, é a graça de Deus. É a graça de Deus que faz vencer a dificuldade. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. É a graça de Deus que faz vencer o pecado. É a graça de Deus que faz ficar de pé. É a graça de Deus que faz vencer os açoites. É ela que sopra mais forte que o vento contrário. É a graça. Seja curioso na oração, pergunta o Senhor: onde está a tua graça? Onde está ela? Nos dá a revelação da sua graça nessa noite, Senhor. Mesmo que seja Oh, aleluia. não pare, Ele está vendo. Deus conhece tua estrutura. Aleluia. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti chorar. Pegue o que Ele te entregou É pra voltar e volte pro mar, para o mar, igreja. que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Você tem Quem coragem? mandou você parar? Você tem coragem de dizer pro Senhor: eu tô de volta, mais forte, mais experiente. Você tem coragem de dizer pro Senhor isso? Quem mandou você? Eu tô de volta agora, diferente. Ore aí, igreja, fala com Ele. Não deixa passar essa oportunidade de hoje. Quero chamar aqui na frente quem quer mais intimidade com Deus. Só quem quer mais, com fé. Só quem está disposto a passar a dificuldade. Quem não tiver disposto a dificuldade, não vem. Mas quem tiver coragem, vem. Calamacei querebecho. Eu estou vendo a graça de Deus aqui, irmãos.
Eu estou vendo a graça de Deus. Se eu fosse você, eu orava aí.